Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Natura Frig com a Leilo Sul. E já de início, eu quero pedir para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, @canal Pecuarista, para ficarem por dentro sempre que tiver uma entrevista por lá. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso site, Canal Pecuarista, se cadastrarem na newsletter para vocês receberem essas notícias no e-mail, que lá de segunda a sexta estaremos atualizando o nosso site. Também quero pedir para vocês seguirem o nosso Instagram, @canal Pecuarista, que lá também, de segunda a sexta, estaremos atualizando as notícias do agro. No programa de hoje, vamos falar sobre as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre os produtos importados do Brasil. E para falar sobre o assunto, trouxemos o economista Bruno Esbrogno para vocês ficarem por dentro de tudo sobre esse assunto. Então é tempo de rodar a vinheta para vocês conferirem esse programa. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Pessoal, estamos de volta aqui com o Bruno Esbrogno. Hoje vamos falar sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos importados do Brasil. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que estamos? Tudo ótimo com você? Tranquilo? Tudo tranquilo, tudo bem. Agora para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa surpresa que o Brasil recebeu semana passada, né? Sim, uma surpresa bem assustadora, né? Um tanto quanto desagradável também. Também. Você poderia explicar para a gente como funciona essa tarifa de 50% dos produtos importados do Brasil? Essa tarifa ela acaba afetando os importadores norte-americanos. São eles que no final das contas acabam pagando essa conta. Endereçado a eles, mas na verdade é toda a população acaba pagando, porque isso acaba sendo repassado a preço. Então, para os importadores americanos que compram produtos brasileiros, o produto brasileiro perde competitividade. E aí eles vão procurar outros produtores, outros mercados, outros países para fazer essa importação desse produto que interessa a eles. Então funciona dessa forma. Tem uma demanda interna nos Estados Unidos que precisa ser suprida. Vamos supor, suco de laranja. Os americanos gostam de tomar suco de laranja no café da manhã. E eles precisam de conseguir ofertar para essa demanda que está lá nos Estados Unidos. E eles vão procurar no mundo inteiro quem são os produtores de laranja que oferecem um bom produto com um preço mais baixo. Nesse quesito, o Brasil se destaca, porque o Brasil tem uma boa produção, tem competitividade de preço, tem escala para ofertar o produto, mas aí vem uma tarifa de 50% em cima desse importador norte-americano, o produto brasileiro já perde competitividade, já não fica dentro de um parâmetro de preço legal. Às vezes outros países acabam oferecendo por um preço mais baixo porque não tem tarifas. Então, com isso a gente acaba, o agro brasileiro ou o mercado brasileiro, os produtores brasileiros acabam perdendo o mercado dentro do mercado norte-americano, que é um mercado muito importante. A gente tem que sempre lembrar que os Estados Unidos é o maior país do mundo, é a maior economia do mundo, né? Então é um mercado significativo. Eu acho legal você explicar isso, que essa tarifa quem paga são os importadores americanos. E eles vão pagar essa taxa. Porque o pessoal confunde, né? Às vezes quando fala que a tarifa de 50% de produtos importados do Brasil é os produtos que saem daqui e vão para lá. Então acho legal você já deixar bem claro como que funciona para o pessoal conseguir entender mais abertamente. É verdade, porque às vezes fica essa discussão e o pessoal se perde um pouquinho. Quem é que vai colocar a mão no bolso para pagar a taxa? Sim. É os próprios americanos que vão colocar a mão no bolso para pagar essa taxa, mais de produtos brasileiros. Com isso diminui a atratividade do produto brasileiro, fica menor, porque o custo dele para o americano vai subir. O importador americano, quando vai trazer o produto brasileiro, vai ter que colocar a mão no bolso em 50% do preço que ele está pagando para que esse produto chegue para o consumidor. E aí não tem jeito, ele tem que repassar isso a preço, porque ele não vai operar com prejuízo, então o preço dele vai aumentar. Só que antes dele querer aumentar o preço, ele vai procurar outros fornecedores. Então é aí que a gente começa a perder mercado. Bruno, como o dólar influencia os preços no Brasil quanto à tarifa do Trump? O dólar é a grande moeda de referência internacional. Então quando o dólar fica mais caro, ele impacta o mercado interno, ele acaba causando inflação, porque a gente compra com base no dólar. Então, quando o dólar está mais caro, o preço dos produtos fica mais caro e a gente vende em dólar. Então, quando o dólar também está mais caro, eles conseguem vir até o Brasil e comprar mais
produtos por aquele preço de dólar, porque o dólar está valendo mais. Então ele tem um impacto no nosso comércio internacional dessa forma. Quando ele se encarece, a gente é mais difícil da gente importar, comprar coisas dos outros países, mas por outro lado é mais fácil dos outros países comprar coisas nossas. Quando o real fica valorizado, quando o real ganha força frente ao dólar, quando ele se valoriza, importar fica mais barato, a gente consegue comprar mais de outros países, mas vender fica mais difícil, porque eles têm que gastar mais dólares para comprar aquele produto aqui. E nesse caso das tarifas, isso acaba mexendo com o preço do dólar aqui, o dólar acaba valorizando, o real desvaloriza, porque existe todo um impacto econômico com base nisso. O Brasil acaba entrando no radar ali como um lugar um pouco mais complexo, então investidores internacionais vão olhar para o Brasil com um pouco mais de desconfiança. Os fluxos de dólares acabam diminuindo de vir ao Brasil, eles acabam diminuindo os investimentos aqui, exatamente porque fica uma grande interrogação, uma grande incerteza em cima do mercado brasileiro, e investidor não gosta de incerteza, ele gosta de ter uma previsibilidade, exatamente para pensar em retorno de investimento, para pensar como ele pode agir nos mais diversos cenários. Agora, num cenário onde o Brasil está tão taxado assim pelos Estados Unidos, a situação econômica brasileira fica um pouco mais complexa. E a gente já lembra que a situação brasileira também não é uma situação assim tão tranquila. O Brasil tem um déficit muito grande, que é persistente. O Brasil está passando por um momento de inflação acima do teto da meta, que também é persistente. Então, quando o dólar valoriza no meio desse cenário, a gente tem uma pressão na taxa de juros que já está alta, então a taxa de juros tende a ter uma pressão para aumentar ainda mais. O dólar se elevando acaba prejudicando a nossa inflação, porque empurra a inflação para cima também, que já está resistente. Então são alguns setores que deixam a economia interna um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de lidar. Então esses são os principais problemas que o dólar acaba afetando aqui dentro. E também no custo de vida das pessoas, porque a gente ouve muito aquela frase, brasileiro não come dólar. É fato, o dólar em si a gente não come, ninguém come dinheiro, mas você come todas as outras coisas que são derivadas e compradas com aquele dinheiro. Sim. Então a gente importa farinha de trigo. Então, se a gente importa farinha de trigo e tem que pagar ela em dólar para importar, quando o dólar está mais caro, a farinha de trigo importada fica mais cara. Aí o pãozinho francês acaba ficando mais caro. O azeite de oliva importado fica mais caro. Outros produtos básicos ficam mais caros. Então você tem uma disseminação desse efeito em toda a cadeia. E aí não só o produto importado fica mais caro, como também produtos que são nacionais, mas levam componentes importados. E aí a gente pode citar, por exemplo, os remédios. Muitos remédios são feitos no Brasil, mas tem matéria-prima importada. E aí essa matéria-prima fica mais cara e acaba gerando aí problemas com relação no preço desses medicamentos. Excelente explicação, Bruno. Pode falar de que forma essa barreira tarifária pode afetar a competitividade do Brasil no mercado internacional? No mercado internacional, de maneira geral, não muda tanto. O problema é com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo e lá a gente vai ter uma restrição de mercado muito grande. Então, os Estados Unidos é um parceiro comercial importante do Brasil. O Brasil exporta bastante para os Estados Unidos, também importa bastante dos Estados Unidos. Tem uma relação muito próxima com os americanos. E essa barreira que é bem alta, ela torna o comércio praticamente impeditivo em algumas áreas. E isso prejudica a nossa economia, porque algumas empresas nossas têm os Estados Unidos como seu grande mercado consumidor. E aí elas vão perder muito. Por exemplo, grande empresa brasileira que vende aviões de porte médio, de aviação comercial regional, e tem nos Estados Unidos um grande mercado. E aí você acaba tendo esse produto brasileiro com problemas para acessar o mercado americano, que é o grande mercado da aviação, por exemplo. Mas também as peças delas também são importadas e vêm dos Estados Unidos. E aí a gente já tem aquele ponto. Se tiver retaliação, estamos no C, né? Não sabemos. Mas se tiver retaliação e o Brasil resolver taxar também produtos norte-americanos, vai ficar praticamente inviável manter uma linha sem ter grandes impactos na sua produção. O mercado norte-americano fica mais difícil de acessar. A gente tem o mercado do resto do mundo, mas a força do mercado americano fica mais distante da fábrica, do produtor brasileiro. A gente vê que as exportações podem cair
devido a essa nova tarifa. O quanto isso pode afetar o mercado de carne bovina, que é um dos principais mercados do Brasil para os Estados Unidos, o quanto essa parada das exportações podem prejudicar a economia do Brasil? O mercado de carne é muito importante para nós aqui. Nós somos um dos principais produtores de proteína animal. E o mercado americano também é muito importante. Ele consome muita carne brasileira. E quando vem essa tarifa, provavelmente a proteína animal brasileira vai perder um espaço importante no mercado americano. No impacto inicial, ele pode tentar redirecionar a produção e mandar parte para o mercado interno mesmo nosso, para a gente absorver, diminui um pouco o preço, baixa um pouco o preço e vende aqui mesmo, abrir novos mercados, abertura de novos mercados, mas o volume do mercado americano era muito grande, então o impacto acaba sendo sentido. E no longo prazo, se essas tarifas perdurarem, por exemplo, isso vai ter que consumir uma reengenharia muito grande dos frigoríficos para entender como eles vão fazer, especialmente aqueles que tinham o mercado americano como grande comprador. Como eles vão fazer para redirecionar essa produção? É aí que mora o grande problema da coisa. Né? Vai reposicionar para um outro país? Vai manter aquele nível de produção? Vai trabalhar com uma produção menor? Então vai fazer parte da planta ficar ociosa? Como é que vai ser feito isso aí? Então essa engenharia de produção, para entender o que pode ser feito, aí as empresas vão ter que entender, de acordo com os mercados que elas conseguem acessar, o nível de custo que elas têm e o preço final que aquilo vai ficar para o consumidor norte-americano. E aí entender como é que vai se dar essa demanda lá nos Estados Unidos para a nossa carne com esse preço assim tão impactado por uma tarifa que é bem expressiva. Bruno, como o excesso de produtos no mercado interno provocado pelas barreiras tarifárias, influencia nos preços no Brasil? Essa é uma pergunta bem interessante, porque tem muita gente dizendo que isso pode ser salvação. Então, o mercado americano fazer o embargo vai salvar os preços no Brasil, porque os preços tendem a cair. Isso é uma meia-verdade, e a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Porque os preços podem cair num primeiro momento quando o mercado tiver que redirecionar, as empresas que estão produzindo tiverem que redirecionar parte dessa produção que ia para os Estados Unidos para o mercado interno. Porém, os preços eles existem porque existe uma estrutura de custos do Brasil que é diferente de uma estrutura de custos norte-americanos, impostos pagos para dentro para quem produz para o mercado interno, para ser vendido no mercado interno, é diferente do que vai ser mandado lá para os outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, existe um preço com uma margem que dá garantia a essas empresas para que elas continuem produzindo. Quando você aumenta a oferta interna desses produtos, o preço diminui no primeiro momento, porque Sim. você tem um aumento de oferta, mas você diminui a margem dessas empresas. E aí, algumas empresas, elas têm níveis de custo diferentes, algumas delas ficam com um custo que praticamente come toda a margem delas e elas ficam trabalhando com uma margem muito pequena. Isso faz com que elas freiem toda a produção, porque elas não vão querer pagar para trabalhar. Né? Então, você não vai produzir uma coisa que te dá prejuízo, você Sim. vai diminuir o custo, porque o mercado interno começa a ficar inacessível a essas empresas. E aí elas vão ter que readequar sua produção para esse novo nível de preços praticado no Brasil, que é mais baixo devido a esse excesso de oferta que foi criado por esses produtos que iam para fora e ficaram aqui dentro. Isso acaba causando esse problema de curto prazo no mercado. E aí as empresas podem, com medo disso, todo mundo colocar o pé no freio. Sim. E aí, num segundo momento, você tem uma disparada do preço da carne, porque aí ninguém mais quer produzir naquele preço que estava sendo comercializado antes, que era mais barato. Porque você precisava dar vazão à carne. Uhum. A carne é um produto perecível, ele tem um prazo de validade, você precisa vender. Precisa despachar. Tem que despachar. Então, num primeiro momento, a gente faz churrasco mais barato. Pô, é legal. Ótimo. De primeiro momento tá tudo certo, mas ninguém depois... reclama. Exatamente. O problema é o depois. Porque depois ninguém vai querer produzir naquele preço mais baixo, porque ninguém vai ter margem de lucro. E aí o preço estoura, vai lá para cima.
E aí, quando volta, dá o efeito rebote desse preço, o preço aumenta muito. E nesse processo, às vezes demora aí 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses, algumas empresas vão ter problemas financeiros com base nisso, porque elas já têm toda a estrutura financeira delas baseado naquele preço anterior e muitas delas já estavam com uma estrutura de preço feita para quê? A exportação delas era para os Estados Unidos. Então, já embaralhou nesse sentido. Sim. E aí você embaralha o mercado interno também, fica mais difícil de você atuar. Então, a imprevisibilidade é que torna o jogo aí mais complexo nos próximos meses para entender o que vai acontecer. Isso, lógico, a gente confirmando que esse embargo venha, que aconteça, a gente ainda tem o prazo de negociação, nós não sabemos ainda se vai ser de fato aplicado ou se o governo vai negociar e conseguir reverter isso. Porém, a gente tem esse ponto. Num primeiro momento, os preços baixam, mas num segundo momento existe um efeito rebote muito possível aí e um prejuízo financeiro provável para algumas empresas que não têm uma eficiência assim produtiva tão grande e já trabalham com uma margem menor. Bruno, qual é o impacto dessas tarifas sobre a rentabilidade do produtor rural brasileiro? É interessante essa pergunta porque vai depender muito de quanto o mercado americano representa para essas empresas. Porque se é uma empresa que produz visando o mercado norte-americano, é uma empresa que vai ter mais problemas com relação à sua produção. Porque o mercado americano trabalha com preço, trabalha com uma demanda. O mercado americano ele é todo muito específico porque é a maior economia do mundo. Sim. Então eles têm uma força e uma dinâmica muito própria dos norte-americanos. E quando você tem empresas brasileiras... e nós temos algumas que visam o mercado americano, elas têm que ter um preparo para lidar com esse mercado norte-americano e elas fazem uma engenharia de produção exatamente para isso e elas tentam fazer um nível de preços, uma otimização de preços exatamente visando esse mercado americano. E aí essas empresas que têm o mercado americano como o grande mercado acabam tendo um problema maior nessa rentabilidade das empresas, porque elas vão ter que readequar a sua produção a outros tipos de mercado, vão ter que direcionar essa produção ou pelo menos parte dela, para outros mercados. Eu não saberia dizer qual empresa tem, que fatia de mercado, qual que é o tipo de consumidor que ela tem, porque a proteína animal também trabalha com essa diferenciação de consumidor, tem consumidores que trabalham com um tipo que eles têm preferência, demanda por um tipo de carne de nobre, outro que tem uma demanda por uma carne diferente. Mas nos Estados Unidos a gente sabe que o padrão de consumo deles é mais alto. Então, essas empresas aí têm que estudar onde elas podem direcionar essa produção e qual vai ser o impacto final dessa tarifa na demanda que eles têm. Se eles vão conseguir, se eles fidelizaram o consumidor com o seu produto, se eles conseguiram fazer com que a marca reflita o valor do produto que tem dentro, então até mesmo com um preço um pouco maior, ele consegue fidelizar o consumidor dele ou não. Então, tem esses pontos, esses nuances que aí as empresas têm que olhar uma a uma para ver qual que é a força que elas têm, ainda que seja aplicada essa tarifa. É uma tarifa bastante alta, ou buscar novos mercados, União Europeia, Oriente Médio, a China é um grande comprador. O problema é, o produto do americano geralmente é aquele produto premium, uma qualidade que os americanos eles são, vamos dizer assim, são chatos com isso, né? Eles Sim. gostam desse tipo de produto. E aí você conseguir alguém que tenha uma demanda próxima, parecida com os Estados Unidos, é mais difícil. Provavelmente aí tem a União Europeia, mas não é muito provável que ela consiga absorver tudo isso também. Então esse impacto provavelmente a gente vai ter aí nos próximos meses, se essa tarifa se confirmar, uma diminuição de produção dos frigoríficos, tentando entender para onde que vai a demanda norte-americana e a sua produção. E aí entender quem é que pode absorver e não pode absorver essa produção que ele costumava ter e fazer uma readequação na planta, que vai consumir, fazer uma nova engenharia financeira, fazer uma nova engenharia de produção e perceber aí, porque realmente o impacto do mercado americano para quem produz para o mercado americano com as tarifas é grande. Além dos Estados Unidos, o Brasil consegue redirecionar esse excedente de exportações para quais mercados? É interessante porque provavelmente eu acho que o mercado mais próximo do norte-americano vai ser a União Europeia. E o Brasil passou aí por um tempo negociando muito com a União Europeia.
Então, talvez seja uma oportunidade para que o Brasil tenha uma postura nas relações internacionais de buscar consolidar e abrir novos mercados. Então, buscar esse acordo com a União Europeia, acelerar acordos com a União Europeia, ter essa proximidade, perceber o quanto esse mundo que está ficando mais imprevisível, inclusive usando de instrumentos econômicos dentro de disputas geopolíticas, é uma marca muito presente do governo Trump, usar taxação, usar instrumentos econômicos para conseguir fins políticos. Então, o Brasil tem que estar preparado para essa dinâmica de mundo e ter diversos parceiros comerciais pelo mundo, exatamente para conseguir mitigar essas imprevisibilidades de um mundo que lida muito mais com a parte econômica, não tão livre quanto era até o governo Trump. Agora existe uma possibilidade muito maior de serem usados esses instrumentos econômicos de forma política. E aí a gente precisa ter bons acordos comerciais com diversos países, abrindo essas fronteiras para que a gente, no momento de dúvida, de imprevisibilidade, ter vários parceiros para conseguir direcionar essa nossa produção e a gente não ficar muito na mão de uma pessoa só. Sim. Embora a gente saiba que, nesse caso, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, então não tem muito o que você fazer quando a maior economia do mundo resolve olhar torto para você. A gente tem que tentar dançar conforme a música e minimizar o problema. Então aí a gente tem que partir realmente para uma negociação mais próxima e minimizar, tentar gerar o mínimo de conflito possível e sempre pensar no nosso produtor. Porque quando o nosso produtor fica... Se a gente for deixar levar por ego político, numa briga desse sentido com um ator como é os Estados Unidos, a gente pode ter um revés econômico bastante grande. Excelente. E você acredita que o Brasil pode sofrer retrações no setor agro ou em outro setor em razão a essas tarifas, mesmo elas sendo pontuais? Uma retração é uma palavra muito forte, né? Então, eu acho que talvez um período de espera para entender se realmente isso vai acontecer, porque por enquanto a gente está falando de algo possível. É uma taxação que ele veio, o governo Trump sinalizou para o Brasil. Existe a possibilidade do Brasil negociar isso e talvez a taxa seja menor, seja reduzida. Tudo vai depender muito da habilidade dos negociadores e como que isso vai ser feito. Mas isso acende com certeza um grande sinal amarelo de vamos precisar olhar esse novo cenário internacional de uma maneira mais cuidadosa. Sim. E aí talvez tirar um pouco o pé do acelerador, ver como é que vai ser feita a produção. É uma retração no primeiro momento, eu acho que não, mas tentar entender os possíveis impactos se isso de fato vir a cabo. Então deve ter muita gente dentro das empresas hoje fazendo conta, exatamente para poder antecipar um cenário que pode vir a ser adverso. E dependendo do nível de dependência dessa empresa do mercado americano, bastante adverso. Então, eu acho que para esses próximos períodos que a gente vai ter, aí, até chegar em agosto, nós vamos ter muita gente fazendo conta. E se em agosto isso se confirmar, nós vamos ter aí um período de transição daquela demanda que ia para os Estados Unidos para fazer aí uma nova busca por novos mercados. E aí eu não acredito que venha a ser uma retração, mas certamente a gente vai ter uma diminuição da produção por algum tempo até entender o que pode ser feito. E aí entender qual vai ser as cenas dos próximos capítulos para que essa produção seja retomada ao mesmo nível ou talvez ficar um pouco abaixo até segunda ordem. Excelente. E essas medidas unilaterais de países como os Estados Unidos podem provocar distorções maiores no comércio internacional? Como o mercado americano é um mercado muito grande e o governo Trump tem a visão muito boa com relação a isso, ele usa o peso do mercado americano como uma moeda de pressão para os outros países.
Sim. E isso, de uma certa forma, como ele usa muito esse poder de compra, de demanda da economia americana para fazer pressão, isso vai causando distorções entre os países. Então, ele vai lá, ele impõe uma taxa grande e chama esse país para negociar. Porque a consequência natural de você perder o grande mercado americano vai ser, olha, não, peraí, vamos conversar. Né? Esses países acabam se vendo obrigados a sentar na mesa. Só que eles se sentam na mesa já numa posição inferior. Porque eles estão precisando, eles querem voltar a ter acesso ao mercado que eles tinham antes. Sim. E eles vão chegar numa posição de, olha, vamos conversar, vamos negociar, vamos tentar alguma coisa. E aí o Trump já sai de uma posição mais interessante para ele conseguir impor as coisas que ele quer. Sim. E aí a gente vê como dentro desse governo Trump foi mudada a lógica das relações econômicas, das relações comerciais, como a economia ficou subordinada à política nesse ponto. Porque antes o governo americano, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, quando surgiu ali os Estados Unidos como a grande potência hegemônica, e ali o George Bush pai, né, ele fez o grande discurso onde ele falou da nova ordem mundial, do neoliberalismo que ia ter ganho proeminência. Então ali o livre mercado tinha ganhado a disputa com as economias planificadas da União Soviética, etc. A economia ganhou uma primazia muito grande. Então ninguém mexia na economia, a economia ficou intocada. E aí os Estados Unidos baixaram as suas taxas para fazer comércio com o mundo inteiro, como uma forma de estimular as suas empresas a virarem grandes multinacionais e saírem dos Estados Unidos e ganharem outros países do mundo. Então, muito dessas empresas foram para o Sudeste Asiático, foram para outros países onde tem um custo de produção mais baixo, mas continuavam vendendo dentro dos Estados Unidos praticamente com a mesma naturalidade do que se fosse produzido em próprio solo norte-americano, porque não tinha taxas. E aí o déficit comercial dos Estados Unidos foi só crescendo, porque você vai produzindo em outros países para vender dentro dos Estados Unidos, o déficit vai aumentando e você vai tirando empresas de dentro dos Estados Unidos e jogando empresas em outros países. Sim. O Trump surgiu como esse presidente que olhou para essa situação de desindustrialização norte-americana e está querendo forçar uma volta. E aí então ele reverte aquela lógica que foi colocada lá atrás nos anos 90. Fala, não, a economia tem que estar subordinada à economia porque é importante para um país ter uma indústria instalada, E aí ele volta a utilizar esses instrumentos comerciais, principalmente na questão das taxas, tarifas, etc., como uma maneira de tentar reindustrializar os Estados Unidos e pressionar países a se alinharem com a política norte-americana. Então fica essa guerra. É mais imprevisível, o mundo ficou mais imprevisível nessa questão comercial. Isso causa, sim, distorções entre países, porque você tem um grande mercado americano que comprava muito, demandava muito. E agora, de repente, você não sabe mais quem pode vender dentro dos Estados Unidos, a que preço, porque as tarifas têm uma oscilação muito grande. Às vezes ele vem e oferece 50%, 60% de taxas. Ele impõe essas taxas, de repente ele renegocia e vai a 10%, de repente ele negocia e vai a 0%. O caso do Milei com a Argentina negociando com o Trump conseguiu isenção de uma porção de taxas para a Argentina e outros países não conseguiriam a mesma coisa. Então, nós estamos vendo muito das relações comerciais sendo subordinadas a algumas relações políticas. E aí a gente tem que ter aquela habilidade de buscar, especialmente no momento desse, uma neutralidade estratégica, para que você consiga negociar com diversos atores diferentes, com posicionamentos diferentes, com ideologias diferentes, mas de forma a conseguir maximizar o retorno dessas negociações para o seu país. Que o seu país ganhe na negociação com relação a esse comércio internacional e conseguir impor o Brasil como um país que consegue produzir, principalmente no setor do agro, que é um setor muito importante para nós, sim, manter o nosso posicionamento no agro, manter o país relevante para exportação e ainda conseguir aí abrir mercados no meio de um momento turbulento. Essa é o grande desafio para os próximos meses aí, mas certamente essas distorções comerciais vão causar algum desconforto para os próximos meses.
Excelente, Bruno. Diante do anúncio da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, o governo Lula afirmou que poderá acionar a lei de reciprocidade. Como você avalia a eficácia dessa lei como instrumento de defesa comercial? No caso do Brasil, se ele quiser aplicar o princípio da reciprocidade, nós vamos ter um problema muito grande. Porque a gente importa muita coisa dos Estados Unidos também. E as coisas que nós importamos dos Estados Unidos é difícil de você buscar em outros países. Então, a gente tem que ser estratégico nessa hora, né? Se eu não posso comprar de você por alguma discussão, eu vou ter que comprar de outra pessoa que produz o que você produz. Só que se não tem outra pessoa que produz o que você produz, eu vou ficar na mão. Vai. Então, aí é complexo. Que setores eu posso deixar na mão se eu resolver praticar a reciprocidade com os Estados Unidos? Eu estou super simplificando a resposta, mas a gente está nesse beco sem saída, porque o Brasil não é uma economia que é páreo para a economia norte-americana. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo e tem uma complexidade industrial absurdamente maior do que a brasileira. E a gente depende de muita coisa, de insumos que vêm dos Estados Unidos. Não é só de produto pronto. Quando a gente fala, você compra um computador que vem dos Estados Unidos. Não é só isso. A gente compra peça, a gente compra equipamento, a gente compra maquinário, tem coisa de indústria de base, tem como da parte dos medicamentos que a gente falou, alguns princípios que é básico, que vem de lá. Então tem algumas coisas que são muito complexas que vem dos Estados Unidos. E a gente tem as multinacionais americanas atuando em território brasileiro também, né? Como a gente falou na resposta anterior ali, os Estados Unidos, eles tiveram esse período dos anos 90 para disseminar as suas empresas em multinacionais pelo mundo. Então, eles têm uma capilaridade muito grande também pelo mundo. Se a gente resolver comprar essa briga, o Brasil sai muito prejudicado. Porque aí você não tem só o setor que exporta para os Estados Unidos, que acaba sofrendo. A própria indústria brasileira e outras partes acaba sofrendo disso também, porque vai ficar impeditivo para nós também comprar produtos que são necessários para nós e que os Estados Unidos produzem. E que dificilmente a gente vai conseguir outros fornecedores para esses mesmos produtos. Então, dentro dessa dinâmica, é necessário para que o Brasil tenha essa humildade de se entender como um país no segundo escalão nesse sentido econômico. A gente não pode arrumar uma briga com os Estados Unidos. A China, que é a China, sim, pensou duas vezes antes de arrumar uma briga com os Estados Unidos. E a China tem um estofo também muito maior do que o Brasil. É um país gigantesco, com um mercado consumidor gigantesco, com um potencial muito grande, tecnologia de ponta e tudo mais, e eles foram para a mesa negociar com os Estados Unidos. Quer dizer, se a China, que é o segundo país, vai para a mesa de negociação, por que nós vamos querer colocar uma lei de reciprocidade num país que é muito maior do que o nosso? E aí sim a gente precipitaria uma crise muito grande para dentro do Brasil, porque nós dependemos de muitos produtos que vêm de lá. E aí o negócio fica muito mais complicado para a gente, viu? Então, a melhor saída mesmo é a gente levar isso para a mesa de negociação, entender os Estados Unidos como a grande potência do mundo. Eles ainda são hegemônicos, embora a China tenha crescido muito, a hegemonia ainda é americana. Então, vamos sentar e vamos conversar exatamente para minimizar o problema para nós. Somos um país que já tem uma economia fragilizada, temos um déficit muito grande, temos uma inflação persistente, a gente tem uma taxa de juros que está muito alta, tá muito difícil para o empresário brasileiro manter o seu fluxo de caixa ali com uma taxa de juros tão alta. Tá mais complicado para a gente conseguir obter, para o empresário brasileiro se manter vivo nesse momento. Então não é a hora de pensar em uma luta, em uma disputa com os Estados Unidos, onde o vencedor é óbvio. Sim. Então, quando você sabe que vai perder, você querer manter uma luta dessa maneira é muito ingrato para a gente pensar dessa forma. Então, só de aventar essa hipótese, eu acho que o governo já está com um pezinho fora da realidade, porque qualquer um entende o tamanho dos Estados Unidos. Eu acho que nem a União Europeia como um todo, que falou grosso num primeiro momento quando o Trump colocou as tarifas, acabou indo para a mesa de negociação.
Todos foram para a mesa de negociação. A China, que já tinha disputa comercial, foi para a mesa de negociação. É necessário a gente também tomar o mesmo caminho. E o Brasil sempre teve uma boa relação com os Estados Unidos. Então não tem por que se indispor. Entendi. Temos um problema pontual agora, a questão do Lula e do Trump. Os dois não se entendem muito bem, mas o histórico de relações Brasil e Estados Unidos sempre foi muito bom historicamente. Então é hora da gente fazer esse resgate e não da gente aumentar uma indisposição momentânea, porque dois líderes momentâneos estão aí indispostos um com o outro. Excelente. E quais políticas internas o Brasil pode adotar para proteger o seu mercado e seus produtos dessa oscilação externa? O Brasil já é um país que é meio isolado comercialmente. O Brasil é aquele cara que resolveu brincar sozinho no canto da sala, enquanto todas as crianças estão brincando em conjunto no pátio. Porque o Brasil tem, desde o governo militar, uma proeminência de ser uma economia fechada. O Brasil gosta de ser uma economia fechada porque ele tem um protecionismo interno. Ele veio muito dessa escola cepalina de economia, que é uma escola desenvolvimentista que pensa muito assim, vamos fortalecer o mercado interno primeiro e depois a gente se abre para o mercado externo. Só que a gente nunca conseguiu desenvolver o mercado interno de forma suficiente para que essa abertura ocorresse. Então a gente está sempre protegendo o mercado interno para que ele se fortaleça para depois abrir a economia. Mas ele nunca consegue se fortalecer e a gente nunca consegue abrir a economia. Então, onde é que o Brasil participa do mercado externo? É no agro. Porque no agro a gente consegue ter competitividade, a gente conseguiu ter um bom desenvolvimento. A Embrapa fez um trabalho sensacional no Brasil de melhorar a capacidade produtiva do Brasil. Então o Brasil conseguiu produzir no cerrado, com qualidade, com uma eficiência muito grande. A tecnologia que veio para o Brasil, aí também os nossos produtores agrícolas fizeram um trabalho sensacional de desenvolvimento da agroindústria brasileira. E aí ele conseguiu ir para frente, conseguiu ser tão produtivo que conseguiu, mesmo com todo o problema logístico que o Brasil tem, e é enorme, porque o Brasil é um país que perde muito da sua competitividade com problemas logísticos que ainda tem. Então o Brasil poderia ter muito mais ferrovias, um frete muito mais barato, deixando a produção agrícola brasileira, a agropecuária brasileira, muito mais interessante para exportação. Mesmo com tudo isso, o agro conseguiu ir para frente. Só que os setores industriais não foram, porque eles demandam, é mais intensivo de capital, de tecnologia e não conseguiu acompanhar o que a Embrapa e os agricultores brasileiros conseguiram fazer. Então, a nossa indústria continua muito fechada e aí a gente continua muito fechado em outros aspectos. O nosso comércio também fica mais fechado, a produção brasileira é muito voltada para o mercado interno. A gente tem a sorte de ter um mercado interno de 200 milhões de pessoas, então ele se mantém mais ou menos de pé. Mas a gente ainda não participa tanto assim. Então, o que a gente pode dizer é que se serviu para alguma coisa a gente ser fechado, é exatamente para ter menos impacto nessa hora de oscilação do mercado externo. Então, para isso serviu. Mas a gente não participou de grandes movimentos de desenvolvimento global dos últimos 20, 30 anos. A não ser a parte agrícola que a gente estava falando. Nosso setor primário conseguiu, através do boom das commodities, lá no começo dos anos 2000 e agora conseguiu ter uma proeminência. Mas o resto do Brasil continuou muito fechado. Então, para o Brasil impacta de uma maneira marginal, o impacto não é tão forte, mas é hora também do Brasil tentar entender o que ele pode aprender desse novo cenário e buscar se integrar. Porque o grande diferencial dos últimos anos e a grande mudança da economia nos últimos anos foi a integração das cadeias produtivas internacionais. O que isso significa na prática? Para você que está aí em casa e fala um palavrão desse, o que isso significa? Né? Significa que a pessoa compra algo na China, depois compra na Índia, e ele produz uma parte num país, produz outra parte num país, monta num terceiro, leva para um quarto. Então as cadeias de produção estão integradas, elas não estão dentro de um único país. Elas estão dentro de cada país que consegue ter o seu custo de produção maximizado. Ele consegue ter o custo ali é minimizado dentro daquele país. Então se produzir microchip em Taiwan
é mais produtivo, então o microchip eu produzo em Taiwan, mas a tela do aparelho celular produz na China, porque a China consegue produzir ao melhor custo. Então eu compro o microchip de Taiwan, a tela da China. Mas a parte plástica dele você pode produzir num terceiro país, pode vir da Índia, por exemplo. Então eu pego da Índia. E aí você vai trazendo de cada país o que ele produz de maneira mais eficiente, fazendo uma cadeia de produção internacional, global. E aí você monta só, por exemplo, chega no país, no Brasil, e aqui o Brasil só monta praticamente o aparelho celular. Mas ele tem partes que foram montadas em diversos países do mundo. E o Brasil não é um país que conseguiu participar dessa cadeia global. Não tem nada assim que seja algo que... o Brasil faz isso aqui com excelência. Porque a gente tem um nível de burocracia, de impostos e tal, que faz com que o Brasil não seja muito eficiente em nenhum ponto dessa cadeia produtiva, a não ser nas commodities do setor primário. Aí a gente está falando de ferro, a gente fala dessa parte dos minerais. Sim. E também da parte agrícola, né? Que aí é soja, milho, que você tem muito pouco valor agregado no processo. O Brasil manda praticamente in natura essas coisas para fora, porque quando você começa um processo de industrialização, incide uma taxa de imposto que tira toda a nossa competitividade. E aí a gente não consegue participar dessa cadeia internacional. Então, mais ou menos é isso, tentando simplificar aí para o nosso amigo que está em casa. E então o Brasil não participa muito dessa cadeia. Deveríamos participar, a gente estaria melhor posicionado. Porém, no momento desse como você perguntou, de incertezas, de readequações nos mercados internacionais, a gente acaba sendo menos impactado porque participa menos desse processo. Excelente explicação, Bruno. Bruno, como a imposição de tarifas adicionais de 30% sobre produtos do México e da União Europeia, além dos 50% do Brasil, Trump eleva a tensão global no comércio. Qual o risco real dessa guerra comercial em cadeia e como isso pode afetar economias emergentes como a brasileira? O mundo agora está num momento de tensão por causa disso. A economia americana, ela é a grande economia do mundo. Eles são grandes demandadores, compradores mundiais, globais. Por isso que eles têm um déficit crônico na balança comercial deles. Eles compram muito mais do que eles vendem para fora. Porque o mercado americano é um mercado ávido de comprar. O norte-americano tem uma renda muito interessante e tem uma população muito grande. Então, eles conseguem fazer um consumo muito grande. E eles têm uma cultura de consumo. Ao contrário de outros países que conseguem ter um PIB per capita legal, alto também, mas eles não são tão consumistas, os americanos acabam sendo. O Trump percebeu isso. E ele quer usar isso como uma maneira de enquadrar os países dentro de uma política norte-americana. Então, ele quer alinhamento de alguns países com relação a essa política. E onde ele não conseguiu alinhamento, com essa pressão tarifária, ele vai conseguir, pelo menos, sinalizar para o mercado interno dele americano, para os empresários, que eles podem investir dentro dos Estados Unidos, que eles têm ali um retorno garantido, porque vai ficar mais difícil para quem produz fora dos Estados Unidos vender dentro dos Estados Unidos. Então, essa mensagem já está meio que subliminar ali para o pessoal que tem empresa dentro dos Estados Unidos. Fala, olha, esse cara está querendo proteger o nosso mercado interno aqui, está querendo proteger as empresas americanas. Isso já dá já aguça um pouco o instinto empreendedor do empresário que está lá nos Estados Unidos a investir dentro dos Estados Unidos. É isso que ele quer causar. Um processo de reindustrialização dentro dos Estados Unidos. Para quem está do lado de fora, vira meio que uma dança das cadeiras. O Trump está tirando algumas cadeiras. Sim. E está vendo o pessoal dançar para ver quem é que vai conseguir. E quem é que vai conseguir essas cadeiras que sobraram? É quem melhor conseguir negociar com os Estados Unidos, quem conseguir fazer propostas mais interessantes para os Estados Unidos, aí ele deixa essas pessoas chegarem também na economia americana. Ele está querendo reposicionar os Estados Unidos, não só como um grande comprador, mas como um país que barganha esse mercado com outros países. Olha, eu abro o meu grande mercado, meu gigantesco mercado americano, desde que você faça isso, isso e isso.
Então, é um reposicionamento geopolítico e estratégico dos Estados Unidos enquanto parceiro comercial. Não é só comprar por comprar. Com isso, outros... Por que eu estou dando esse preâmbulo grande para chegar na sua pergunta? Sim. Porque isso está causando um incômodo internacional. Vários países que antes simplesmente vendiam para os Estados Unidos e não estavam muito preocupados com esse posicionamento, agora vão ter que se preocupar. Então, o México tinha um mercado cativo norte-americano muito grande, então o México simplesmente vendia e não estava muito preocupado. A União Europeia tinha nos Estados Unidos um grande parceiro comercial, mas a União Europeia sempre teve um viés muito mais protecionista, então eles tinham uma política de proteção ao mercado da União Europeia que é bem maior do que a americana. Então, tudo isso vai precisar ser colocado em xeque, revisto, analisado em cada uma dessas negociações feitas em particular. E aí a gente tem, nesse processo de dança das cadeiras, um monte de gente vai terminar com um produto na mão, que vendia para os Estados Unidos e que não sabe se agora vai conseguir vender. E aí a gente vai ter uma readequação de onde eu vou conseguir desovar esses produtos que antes eu vendia. Eu vou conseguir alguém para comprar esse produto? A que preço? Então, existe também a expectativa de uma readequação desses fluxos internacionais. Que nem a gente falou antes na resposta lá que a gente deu pro amigo em casa, das cadeias globais de suprimento, elas vão ter que ser revistas e ver para onde que você vai mandar não só todo o processo da cadeia, mas o produto final dela, porque a cadeia só faz sentido quando você tem a demanda e o produto final que vai ser mandado para alguém. Muitos desses produtos eram mandados para os Estados Unidos. Para onde eu vou mandar esse produto agora? Né? Vai vir para o Brasil consegue, o Brasil vai exportar para quem? Então, tudo isso é algo que precisa ser colocado e que os países estão estudando o que vai acontecer, porque é muito capilarizado. Então, no grosso, a gente consegue perceber que existe um descompasso. Agora, como que cada empresa vai lidar, aí é algo muito mais complexo. E o que a gente consegue perceber é que vai haver uma readequação de maneira ampla. Como ela vai impactar, aí é o que a gente vai perceber no decorrer do processo. Porque é um processo grande, envolve vários países, muitos países que dançavam com os Estados Unidos, nessa brincadeirinha da dança das cadeiras. O pessoal em casa me desculpe aí desse exemplo. Não, excelente. Um tanto singelo, mas ele é muito lúdico, é muito fácil da gente perceber, né? Todo mundo, sim, os Estados Unidos ali, com essa demanda enorme dele, o pessoal querendo vender para ele, agora ele resolve fazer uma dança das cadeiras e parar a música e ver quem senta primeiro. Então vai ter muita gente que vai terminar de pé nessa brincadeira. E as pessoas que vão terminar de pé têm produção, tem produtos, precisa vender, precisa de mercado consumidor para esses produtos. E entender esses novos fluxos, para onde eles vão, é algo que realmente vai demandar uma habilidade muito grande de cada embaixada, de cada país, em cada relação comercial. Então, temos tudo também nesse processo, cada crise. Eu gosto muito também daquela ideia de cada crise gera uma oportunidade. Essa crise gerada pelo esse excesso de tarifas do governo Trump norte-americano gera uma porção de oportunidades comerciais que, se o Brasil souber aproveitar, temos muita gente que vai precisar e vai querer comercializar nesse momento, porque tem produção ali que tinha um mercado cativo, que não tem mais, sim, e vai precisar negociar. Então, é uma boa hora do Brasil resolver se reposicionar, abrir mais um pouco do seu mercado, tentar parar um pouco com esse viés protecionista que ele vem fazendo nas últimas décadas, integrar sua cadeia de produção. O Brasil fez agora, tinha aprovado a reforma tributária, fez um novo IVA, que é um negócio complicado, é o maior IVA do mundo. Acho que está na hora do Congresso também sentar, reestudar essa reforma tributária que foi feita para tentar transformar o Brasil num país mais competitivo e colocar ele dentro desse comércio, dessa cadeia global que a gente estava falando de produção. Isso só vai acontecer se a estrutura, se o custo do Brasil for diminuído. A gente tem um custo do Brasil muito elevado que impede outros países de procurar o Brasil como um país interessante para integrar essa cadeia. E agora, com essa reconfiguração que o Trump está forçando, é uma crise que gera uma oportunidade muito grande. Sim. É uma oportunidade. Então, podemos aproveitar? Seria muito bom que a gente conseguisse. E aí a gente tem
Então, no decorrer desse processo aí, os países todos vão conversar muito uns com os outros e também com os próprios Estados Unidos. E nessa dança das cadeiras, quem sabe a gente consegue abrir novos parceiros, grandes parceiros, e melhorar as relações internacionais do Brasil com o resto do mundo. Talvez seja uma grande oportunidade aí para o Brasil, e se souber aproveitar, a gente consegue se livrar da situação de uma maneira bem melhor. Exatamente. Eu acho que quando surge essa crise, a oportunidade que surge também é igualmente interessante. É lógico que vai demandar muito trabalho, vai demandar pesquisa, vai demandar habilidade diplomática, mas o Brasil é um gigante. A gente não pode ficar refém daquela síndrome de vira-latas. A gente é uma das maiores economias do mundo. Somos 200 milhões de consumidores. Temos um espaço territorial gigantesco. Sim. Então, se a gente conseguir fazer valer a força do Brasil, a gente tem tudo para melhorar o nosso desempenho. E aí conseguir diminuir o custo do Brasil e integrar o Brasil nessa cadeia global, o Brasil tem um potencial de crescer muito mais do que ele está. O Brasil ele poderia ser tranquilamente a terceira, quarta economia do mundo se ele conseguisse fazer essas reformas, diminuir o custo do Brasil, fazer valer o seu mercado consumidor e sair dessa armadilha da renda média e da baixa produtividade que nós estamos inseridos desde os anos 90. A produtividade do trabalhador brasileiro não aumenta. E isso acaba minando a possibilidade do Brasil crescer, porque o Brasil fica preso dentro dessa armadilha de renda média, com voo de galinha, dependendo do setor primário. Então depende que o preço das commodities vá bem para ele conseguir ter esses soluços de crescimento. Sim. Só que ele não se integra nas cadeias de produção global. E aí a gente fica discutindo como que o Brasil vai crescer, crescimento do Brasil, por que o Brasil cresce pouco, por que o Brasil, quando consegue um crescimento de 3% ao ano, nossa, a gente fica todo mundo feliz, bate palma, não sei o que lá. E a China, quando consegue 3% ao ano, o pessoal chora, porque é péssimo para eles. Então a gente vê países que tinham um potencial mais baixo do que o Brasil, como Índia, como China tinham, viraram potências e ultrapassaram o Brasil, enquanto o Brasil, que tinha tudo para crescer, acabou ficando para trás, exatamente porque a gente fica preso dentro desses nossos dogmas e a gente não consegue mudar, a gente não consegue sair dessas armadilhas da baixa produtividade, da renda média e do custo do Brasil. E aí é só mesmo com uma grande reforma, não só tributária, como também das burocracias, para a gente melhorar o desempenho do Brasil e conseguir crescimento sustentável de longo prazo. E aí eu tenho certeza, o Brasil voa e fica a segunda, terceira potência do mundo, porque tem tamanho para isso. Excelente, Bruno. Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui para falar com a gente, tirar nossas dúvidas sobre a situação da tarifa. Espero receber você mais vezes aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui com vocês, é um prazer aqui conversar com o público em casa também. Espero que tenham gostado. Se surgir algum tipo de dúvida, alguma coisa, eu fico às ordens aí para responder. Também estou lá na coluna com o pessoal, né? Sim. Então acompanha as colunas lá, elas são muito boas, preparadas aí com muito carinho por nós, para poder dar para vocês aí uma boa visão do que está acontecendo. E agradeço mais uma vez o convite. Fico aqui às ordens, espero que em próximos podcasts, em próximas conversas, a gente tenha assuntos mais agradáveis e mais positivos para o Brasil, mas eu gosto sempre de terminar com essa mensagem mais positiva. O cenário, apesar dessas tarifas ser um cenário complexo, a gente tem também, de toda crise, uma oportunidade. A gente tem a oportunidade de reaproximar laços com os Estados Unidos, que é um país historicamente importante ao Brasil, deixando de lado questões ideológicas, buscando realmente, o Brasil tem essa oportunidade na mão. E no meio dessa discussão toda de tarifas em vários países, temos a possibilidade de conversar com outros países que foram afetados pelas taxas, abrindo aí novos canais de comércio para o Brasil, para comprar e para vender. Isso pode ser muito bom e pode ser aí um capítulo de mudança para a economia brasileira, visto aí que a gente está num momento tão importante da economia mundial. Agradeço novamente a você. Agradeço a todo mundo que está em casa. A gente que agradece você ter vindo aqui e falar um pouquinho com a gente. Obrigado. Pessoal, toda segunda o Bruno tá com uma coluna lá no canal Pecuarista, então vocês querem saber um pouco mais sobre economia, o Bruno sempre tá de segunda-feira escrevendo pra gente. E vocês que acompanharam o programa, espero que tenham gostado e até a próxima.